todos sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, este é o Goticler e hoje trago-vos então um vídeo de opinião do livro Mentiras entre Amigos, está aqui a capa. Este foi um livro de parceria com a Quinta Essência, uma editora do grupo Leia, e aproveito já para agradecer por me terem enviado o e-book e por me terem disponibilizado de imediato o livro quando eu pedi. Muito obrigada mesmo. Este livro é um livro da autora Kayla Cowell. Eu escrevo aqui alguns o nome da autora, eu sou uma desgraça com isto, mas pronto. Eu li então em e-book e sou sincera, amei o livro, é lindo. Talvez a melhor leitura do mês, sem dúvida alguma, foi... Eu tive leituras muito boas este mês, no mês de agosto, e esta é capaz de ter sido, acho que posso inserir como a melhor, uma das melhores ou a melhor leitura realmente do mês. Eu tenho aqui uma pequena cábula, porque são algumas coisinhas, mas para ver se eu não me esqueço, vou agora passar aqui uma pequena sinopse, por isso. Este livro conta-nos uma história de 6 amigos, inicialmente um grupo de 6 amigos: o Danny, a Ruby, a Ali, o Emmett, a Steph e falta-me o Emmett, não, Aaron. Acho que já disse os nomes todos. Acho que é isto. Esperemos que não me tenha enganado. Eu acho que é isto. Quando o Danny morre, ou melhor, vamos começar por trás. Quando eram novinhos, no 9º ano, fazem uma promessa de que nunca se iriam separar, que iam ser melhores amigos para o resto da vida e principalmente iriam ser sempre leais uns com os outros. Nunca teriam mentiras entre eles e nunca esconderiam nada. Algo que nunca acontece. Não pode acontecer. Uma história destas não pode acontecer não ter mentiras, não é? Pois. Esta história realmente vai se centrar nas mentiras destes amigos. Ao fim de 10 anos, já eles adultos, bem adultos, o Danny morre e, de certa forma, tem a obrigação de se reunirem outra vez para se despedirem dele, para o funeral. E quando se juntam, descobrem que o Danny decidiu deixar... O Danny, não sei porque é que eu digo Danny. É Danny. Não percebi. Mas pronto. Decidiu deixar umas cartas a cada um deles, com o segredo de cada um destes amigos. Ou seja, ele era aquele que sabia tudo. Ele sabia os segredos de todos. Mas também deixa uma carta à mãe dele, Charlene, que teria de ler antes de tudo. Antes de lhes entregar as cartas, teria de ler aos amigos todos reunidos. Esta carta essencialmente diz que acho interessante que nunca se importaram com ele enquanto ele estava vivo e quando ele morre decidem aparecer todos e juntar-se todos. E que são uma carrada de mentirosos, não sei o quê, têm muitas mentiras, blá blá blá, e que quer que eles contem toda a verdade uns aos outros e por isso é que deixou as cartas, não sei o quê. Explica mais ou menos o porquê das cartas. Ora bem, a história... esperem, eu enganei-me num dos amigos. Eu acho que me enganei num dos amigos. Porque eu disse o Danny, a Ali, a Ruby, Murphy, Aaron e Emmett. Agora sim, estes são os 6 amigos. A Steph entra muito mais tarde e não fazia parte deste grupo inicial, por isso tiramos a Steph da equação. Peço desculpa, isto acontece. Eu disse que eram muitas personagens e que me baralhava muito. Mas pronto, passando então à frente. A mãe do Danny entrega então as cartas a cada um deles e aqui começa a história. Começa a grande confusão. Porque eles não sabem o que é que vão fazer. Acabam por contar alguns segredos, mas não aqueles que estavam nas cartas. Eles imaginam o que é que estaria lá, então não contam exatamente essas mentiras, esses segredos. E a história vai se desenrolar essencialmente sobre 2 personagens, o Murphy e a Ruby. Isto porque a história destes 2 elementos do grupo é talvez a mais difícil de todas e talvez seja a mentira mais
não sei se estranha, mas mais forte delas todas. Mas a realidade é esta: nós não imaginamos, em momento algum, qual vai ser o segredo de cada um deles. Nunca imaginamos. E quando no final do livro vamos conhecendo, é uma surpresa. Então, isto vai começando a desenrolar-se, a história e mente aqui, e conta um segredo aqui, depois conta outro e conta outro. Vai havendo saltos na história entre a adolescência, infância e adolescência dos personagens e a época atual. Vai acontecendo isto, mas essencialmente vamos conhecendo bastante a história da Ruby. E de imediato percebemos que há ali alguma coisa entre ela e o Murphy fofinha e pronto. Por isso, a história é mais ou menos isto, ok? É um mistério / thriller que tem assim os seus pontos de fortes, thriller, interessantes. Até porque há algumas mortes, principalmente a do Dani, mas os segredos é o que vai aqui ter ênfase na história. Passando agora à opinião. Grande livro, sem dúvida alguma. Um grande livro. Uma narrativa muito bem construída. Fiquei muito surpreendida. É difícil gostar deste género. Eu tenho alturas em que me irrita bastante e que eu não consigo gostar. E este livro foi a maior surpresa que eu podia ter. Primeiro por ter sido um livro de opinião que eu tenha gostado a 100% e que, literalmente, eu pedi este livro às cegas. Eu não fazia ideia do que é que ia encontrar. Eu li a sinopse, pela capa e por algumas pessoas que já tinham lido, ou seja, o livro tinha sido há pouquíssimo tempo quando eu pedi, que já tinham lido, tinham gostado. Eu não li opiniões, vi só as pontuações no Goodreads. Eu disse, ok, vamos experimentar. Falei com o editor, eles enviaram e realmente é muito bom. As personagens estão descritas perfeitamente. É incrível. Eu tenho livros que, para mim, as personagens estão extremamente caracterizadas. Ou seja, é um exagero. Nós já percebemos como é que é cada personagem, mas vai dando ênfase e mais ênfase àquilo e àquilo. E é irritante, eu não consigo gostar. Neste caso, não. É o necessário. Chega e sobra para nós, ao longo da história, mesmo que não se diga o nome da personagem, conseguimos perceber de quem é que estão a falar naquele momento na história. Principalmente pelos traços psicológicos de cada um deles. Talvez pelos traços físicos que apresentam nos livros não conseguimos perceber muito bem quem é quem. Mas pelos traços psicológicos sim conseguimos percebê-lo, o que é muito interessante, porque não acontece sempre isso. Para além disto, gostei muito da parte de terem conseguido manter o mistério até ao final, de não ter havido aquela coisa de ok, no início do livro contamos um segredo e vai ser este o segredo, realmente este personagem, e depois não há grande interesse, não sei o quê, e vão-se desvelando assim do nada. Neste caso não, neste caso mantém realmente o mistério até ao fim, principalmente com os personagens da Ruby e do Murphy. Temos aquele elemento de romance extraordinário, neste caso, lá está, entre estas duas personagens que são as que mais capítulos têm, e realmente eu acho que são um casal super fofo. Os dois, por um lado, muito diferentes, mas muito iguais também, e isso é que faz com que seja um casal giríssimo. Eu fiquei com pena daquele fim, porque eu não consegui saber o que é que acontecia depois. Eu queria saber. Mas pronto, não interessa. Mas gostei mesmo muito do casal em si. Depois, toda aquela ligação entre o grupo, estranha, que por um lado gostam muito uns dos outros, mas por outro lado mentem. E estão sem se falar durante 10 anos. A Ruby esteve afastada durante 10 anos, não falou com ninguém, tirando o Dani. O que foi uma coisa incrível. De certa forma, por um lado apoiam-se uns nos outros depois da morte do Dani, mas antes disso, durante aqueles 10 anos, não se apoiaram uns aos outros, o que também lá está muito esquisito. Mas tem elementos que são perfeitos numa história. Sem falar da escrita, a escrita está muito boa, sem erros, sem lacunas, não deixam pontas soltas. O que mais dizer do livro? Está realmente muito bom. É aquilo, para mim, este livro tem tudo o que é necessário para ser um grande livro, e são aqueles elementos que faltam em muitas histórias.
Mesmo histórias de grandes autores, grandes histórias, têm sempre falta de alguma coisa. E neste livro acho que tem tudo. Pelo menos daquilo daquilo que eu gosto, num livro tem tudo. O que é perfeito. E realmente foi um grande livro, dei-lhe 5 estrelas. E quero ler mais alguma coisa da autora porque, uau, extraordinário. Não me importava nada com isso. Uma continuação. Para saber mais mentiras. E o que é que acontece depois? Porque aquela mentira da Ruby e do Murphy matou. Eu posso dizer que chorei naquele final, juro-te. Eu chorei naquele final. Porque eu queria saber mais. Eu queria saber mais. Mas pronto. Mas foi realmente um excelente livro, uma leitura muito boa e que me encheu um bocadinho o mês da alegria e de mistério. Sem dúvida alguma. Por isso, pessoal, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, coloquem aqui nos comentários se já leram um livro ou se estão pelo menos curiosos para ler. Carreguem no sino para receber todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!